sobre o mercado da bola do Flamengo então, né? Porque o Flamengo continua no mercado. A janela fecha só no dia 2 de setembro e o Flamengo ainda quer mais reforços. A prioridade é um centroavante. E o Lucas Beltrán? O Flamengo fez a oferta lá pro Lucas Beltrán, ele não tá muito animado em vir pra cá, pra América do Sul. Teve gente dizendo que o Flamengo desistiu. Até onde eu sei, não é bem assim. Já tinha trazido aqui pra vocês. O Flamengo ainda aguarda. O Flamengo acredita que ele pode, vendo que não chega nenhuma oferta de nenhum time lá da Europa e vendo que ele vai ficar cada vez mais como segunda opção na Fiorentina, ele pode, de repente, considerar a oferta do Flamengo e as negociações podem ser retomadas. Essa é a informação. Mas outra informação, enquanto isso, o Flamengo continua de olho no mercado em outros nomes para a posição. O Flamengo está observando. Eu perguntei a uma pessoa da diretoria sobre o Roger Guedes, se existia a possibilidade do Flamengo contratar o Roger Guedes, porque o Grêmio tá aí, né, tentando contratar o Roger, e essa pessoa me disse o seguinte: primeiro, o Roger não é o estilo de centroavante de atacante centroavante que o Flamengo do Felipe Luiz está buscando, especialmente o Felipe Luiz. E outra, o Grêmio ofereceu 15 milhões de euros com mais 3 em bônus, uma negociação podendo chegar a 18 milhões de euros. O que me passaram é que o Flamengo não estaria disposto a pagar esses valores exorbitantes por um jogador como o Roger Guedes, que não encaixa muito no estilo de jogo do Felipe Luiz. Se fosse mais barato, o Flamengo poderia até considerar a possibilidade, mas nesses valores de 15 a 18 milhões de euros, o que me passaram é que o Flamengo não deve entrar nessa jogada pelo Roger Guedes. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Goleiro, muita gente falando, será que o Flamengo vai contratar goleiro? O Matheus Cunha assinou um pré-contrato lá com o Cruzeiro, tem toda aquela situação. Eu soube que existe um debate interno sobre isso, tá? Há quem defenda que o Flamengo contrate um goleiro agora e há quem garanta que não há necessidade, que goleiro não é prioridade nesse momento, que o Matheus Cunha tem contrato até dezembro, que ele vai cumprir o contrato e depois ele vai lá para o Cruzeiro, enfim, mas que nesta janela não é prioridade. Então existe esse debate interno. Qual lado que vai ganhar? Não sei. O que a gente souber ao longo dos próximos dias a gente vai trazer aqui para vocês. Mas esse debate internamente, ele existe. Zagueiro, tá? Zagueiro. Ponto importantíssimo para a gente discutir aqui com vocês. O Flamengo está no mercado de olho na contratação de um zagueiro, mas quer um zagueiro canhoto, um zagueiro que possa, de repente, disputar a posição, por exemplo, com o Léo Pereira. O Flamengo entende que só tem o Léo Pereira de canhoto e precisa de mais um zagueiro canhoto, tá? Então o Flamengo está observando. Lembrando que precisa encaixar nas características do Felipe Luiz, ou seja, tem que ser um jogador que saiba sair jogando com os pés no... E é isso aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? E não para por aqui não, tem mais notícias aí para vocês do Flamengo, tá? Para vocês seguirem, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, isso vai ajudar demais o nosso canal a crescer. E a gente vai continuar vendo aqui as notícias do Flamengo do dia de hoje, tá? Então veja o próximo vídeo e se surpreenda aí com o mais querido do Brasil. No time do Felipe Luiz, o zagueiro participa muito do jogo, né? O zagueiro muitas vezes até arma o jogo. Então é dentro dessas características que o Flamengo está observando no mercado e tendo atualizações a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Preparação para o duelo, importante jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar aqui para vocês. O Flamengo pode ter a estreia de Jorge Carrascal. Ele treinou a semana inteira, veio conversando muito com o Felipe Luiz. A informação que eu tenho é que o Felipe Luiz conversou bastante com ele. O Felipe Luiz vem passando para ele muito do que o Felipe Luiz quer que ele faça dentro de campo, qual é a ideia do Felipe Luiz para o Jorge Carrascal, e ele deve ser relacionado para esse jogo contra o Mirassol e deve fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Lembrando que
Na próxima semana, o Flamengo encara o Internacional pela Copa Libertadores e o Arrascaeta não joga. O Arrascaeta está suspenso. E o Jorge Carrascal foi contratado para ser uma opção ao Arrascaeta, para disputar a posição com o Arrascaeta, quem sabe num futuro até assumir a posição ali no Flamengo. São jogadores de características um pouco diferentes. São jogadores de características um pouco diferentes. Mas a contratação do Jorge Carrascal veio neste sentido, de disputar uma posição ali com o Arrascaeta. E para esse jogo contra o Internacional sem o Arrascaeta, o Carrascal pode ser peça importante para o Flamengo, tá? Então, lembrando, o Arrascaeta não joga esse primeiro jogo contra o Internacional. Internacional que está em crise, tá? Torcedores fizeram protestos depois da eliminação na Copa do Brasil, estenderam faixas contra os jogadores do Inter, contra a diretoria, contra o Roger Machado. Roger Machado, que me passaram, tá balançando, só não caiu ainda porque o Inter não conseguiu encaminhar acordo com nenhum substituto. Mas que se perder, por exemplo, no final de semana, o negócio já vai ficar estranho. E há um medo também de encarar o Flamengo, por exemplo, com um técnico interino. Eles acham que não vão conseguir ninguém até o jogo contra o Flamengo. Mas é bom destacar que o Inter está em crise. Além do Jorge Carrascal, o Flamengo vai ter a volta de jogadores importantes como Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os dois jogadores estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para esse jogo contra o Mirassol. Uma provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Alan, lembrando que o Jorginho não joga, Everton Araújo e Arrascaeta. Luiz Araújo ou Gonzalo Plata, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino. Essa deve ser a escalação do Flamengo para esse jogo importante contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive tem gente dizendo que o Brasileirão, que vencer o Campeonato Brasileiro é obrigação do Flamengo, tá? Alguns torcedores estão dizendo que vão levar essas faixas para o Maracanã. A gente vai estar lá, vai estar trazendo todos os detalhes para vocês, de olho nessa repercussão. E eu quero saber de vocês acham realmente que ganhar o Campeonato Brasileiro é obrigação desse Flamengo? E é isso aí, galera. Vocês curtiram o vídeo? Se curtiram, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações e dar aquela força pra gente, que é muito bom e vai fazer o nosso canal crescer mais ainda. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou o Léo Soares e esse aqui é o canal Fla Goiano aí com vocês, tá bom? Pessoal, quero dizer para vocês para estar acompanhando todas as notícias dia a dia, todos os dias tem notícias do Flamengo quentinhas aqui no nosso canal. Lembrando a todos que o ano não acabou, tem muito jogo aí pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e é isso, a gente vai acompanhar o Flamengo dia a dia aqui, trazer todas as notícias, as escalações, quem tá no DM, quem tá saindo do DM e como tá se programando o Felipe Luiz aí para escalar a cada jogo, que a gente já sabe, o Felipe Luiz não vai ter 11 titulares, mas ele quer usar todo o elenco, vai rodar todo o elenco dentro dessas competições, e é preciso a gente prestar bem atenção e torcer muito aí nos jogos, tá? Lembrando a todos que todo mundo que entra contra o Flamengo dá a vida em campo, então por isso o Flamengo precisa estar preparado para esses jogos aí, para esses desafios que vem pela frente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação. Isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então fique atento, não se esqueça, as melhores notícias do Mengão é aqui no canal Fla Goiano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, foi!